né? Boa noite, amigos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live sobre comportamento, a nossa série psicológica. E hoje eu estava até comentando com a mentorada que a série psicológica ela vai se desdobrar e muito, porque nós vamos trabalhar ponto a ponto aquilo que entra na nossa vida, aquilo que faz parte da nossa vida, aquilo que faz parte daqueles que convivem conosco na nossa vida. Eu sempre brinco, e na verdade, eu sempre falo, não é nem uma brincadeira, é uma grande verdade. Na roda da vida, o pessoal, o quesito pessoal, ele abrange aí 50% da roda da vida, porque o Júnior não faz mentoria comigo, mentorias individuais, então ele não sabe bem disso, então vou explicar direitinho. Então, nós temos 3 tripés de sustentação, Júnior, para a nossa vida. Um tripé é o profissional, porque se a gente não trabalha, se a gente não faz a gente não troca a nossa vida por um escambo, é um escambo, né? Então, nós damos do nosso tempo, damos da nossa vida, em troca de um determinado escambo que é para comprar outras coisas que nós queremos na nossa vida. Então, isso é um quesito que nós não podemos esquecer nunca. Quando nós vamos para um trabalho, nós estamos oferecendo tempo, o nosso tempo, aquela ampulheta que o Carlos estava dizendo. Então, nós estamos oferecendo do nosso tempo para outra pessoa, em troca de um determinado valor. Então, nós estamos oferecendo o nosso tempo, a nossa vida, tempo é vida, nós estamos oferecendo a nossa vida para outra pessoa, e esta pessoa vai dar pela nossa vida um valor que no nosso caso é dinheiro, porque esse dinheiro nós queremos comprar outras coisas para acrescentar na nossa vida. Parece uma matemática difícil, mas não é. Tempo é igual vida, vida é igual valor. Então, qual é o valor que nós damos para a nossa vida? E essa vida, que ela tem um valor, ela tem X tempo. Esse tempo que a nossa vida tem é uma incógnita. Lembra quando nós estávamos na escola e a gente tinha que descobrir o valor do X ou o valor do Y? Então, é uma coisa parecida com isso. Por quê? Nós temos vida, valor, e nós temos que descobrir o valor do tempo. Então, o X, aí, a interrogação desta fórmula é o tempo. Quanto tempo que nós temos? E esse tempo, ele precisa ter este valor, porque este valor nós temos que lembrar que é vida. Viu como é um tripé? E viu como ele é uma roda da vida? Ele sai de um ponto e vai para o outro, e sai daquele outro ponto e vai para o outro. Então, na roda da vida, nós temos um pilar que é o profissional. Esse profissional, ele vai regular a nossa vida naquilo que nós queremos, naquilo que nós necessitamos, naquilo que nós temos. Então, nós trocamos o que somos, trocamos a nossa vida por algo que nós queremos. Então, somos, temos. Eu quero ser, eu quero ter. A grande maioria das pessoas fazem esse processo numa inconsciência, ela não tem essa noção, ela vai trabalhar, ela é contratada para um trabalho, mas ela diz assim, eu trabalho na empresa X, eu sou funcionária da empresa X, ganho X daquela empresa, e ela não deduz que todos os dias ela sai, ela gasta um tempão da vida dela só deslocando para ir para o trabalho, naquele X horário que ela ficará lá, aquele X horário não é dela, ela vendeu pelo salário.
Então, aquele X horário é da empresa que comprou. E nós precisamos dar o nosso melhor para a empresa, porque a empresa vai oferecer aquilo que nós aceitamos. Algumas vezes a gente diz mal da empresa, eu trabalho na empresa X e eles me pagam tão pouco, é um salário tão pequeno, mas nós esquecemos que antes de começarmos a trabalhar naquele local, nós fizemos uma entrevista. Meu talento, eu vou oferecer o que eu sei fazer e você vai pagar X. E ao longo do tempo que eu trabalhar com você, eu vou negociar outros valores conforme eu dou o melhor de mim. E às vezes a pessoa fica anos a fio numa empresa e não aprende nada, não atualiza nada, não faz nada e espera que a empresa faça alguma coisa por ela. Nós falamos bastante disso a semana passada com relação ao dever, então só estou fazendo uma palhinha com relação a isso, que a semana passada nós falamos do dever e o dever está nessas coisas. O outro tripé da nossa vida é a espiritualidade. E a espiritualidade nesse tripé não é religião. Às vezes a pessoa pensa que quando eu falo espiritualidade, que eu estou falando de religião. A espiritualidade aqui é a conexão com alguma coisa superior a você mesmo que você crê, que você conhece e que você precisa se conectar para poder entender os códigos do dever, novamente com relação à semana passada. Porque quando a gente fala alguma coisa, igual eu falei do dever a semana passada, dá a sensação de que o que o dever tem a ver com a nossa psicologia, o que o dever tem a ver com a nossa psique, o que o dever tem a ver com a nossa vida, com o nosso inconsciente, com o nosso comportamento. Tem tudo a ver, porque nós precisamos fazer essa conexão. E o outro pilar é o pessoal. E o pessoal, ele tem a característica de se subdividir na comunicação e no entendimento que você tem com você mesmo. Então, tudo começa e termina por mim. Então, como que eu me reconheço? Como que eu me vejo? Qual é a autoimagem que eu tenho de mim? E qual a autoestima ou a baixa estima que eu tenho de mim? Essa comunicação é pessoal. E essa comunicação pessoal é também a comunicação que você vai ter com a família. E família, a Zaira hoje está cansadinha, Zaira? Está de olhinhos fechados? Está com soninho, né? E a conexão que a gente tem com a família. O que é família? A gente vive falando família, ou então vive falando lar, e nós não paramos para pensar sobre isso. Lar, o que é o lar? A letra L do lar é laços, laços. A letra A de lar pode ser afinidade ou amor, laços de afinidade, laços de amor. A letra R, relativos, então, laços de afinidades relativos. Isso aqui é o lar. Por que é laços de afinidade relativo? Porque você não vai amar a sua esposa, e o seu filho, e o seu marido, e a sua mãe, e o seu tio, e o teu vizinho, e o teu amigo de coração, de maneiras iguais. Para cada um, nós temos um tipo de afeto, para cada um, nós temos um tipo de afetividade. Então, é aí que entra essa questão de ser relativo. O amor, ele não é uma água estagnada e parada e que vai apodrecendo com o tempo. O amor, ele é um movimento contínuo. Por isso que tem uma frase que eu conheci na minha pré-adolescência e que cultivo na minha vida até hoje. E aconselho as pessoas cultivarem essa frase, não apenas como uma frase de efeito, mas praticá-la mesmo. O amor é uma conquista de cada dia. Porque todos os dias você tem que conquistar o amor. Então, o amor não é uma coisa estagnada, uma coisa parada.
Todos os dias você tem que se conquistar. Todos os dias você olha para o espelho e tem que falar assim: quem é esse estranho que eu estou olhando? Porque às vezes a gente não se reconhece. Às vezes a pessoa olha para você assim e diz assim: Nossa, Júnior, você é uma pessoa tão maravilhosa, tão amável, tão gentil, tão isso, tão aquilo. Aquela pessoa está no seu social, aquela pessoa não te conhece. E você fica com uma vergonha assim e pensa assim: Nossa, se ela me conhecesse de verdade, quando eu estou em casa e arranco as minhas máscaras para mim mesmo, ela ficaria chocada. Então é isso que a gente precisa entender. É por isso que o amor é uma conquista de cada dia. E aí, e no social, no pessoal, você tem o eu, você tem o lar, a família, e você tem o social. O que é o social? Parentes, porque às vezes a gente acha que parentes faz parte do nosso lar. Parentes faz parte da nossa família consanguínea, não do nosso lar. Então, eu sou aí também no social, tem os amigos e tem a sociedade no geral. Agora, imagine a seguinte situação. Eu e a Lia, Maria José, que ela aparece ali com Maria José e eu chamo como Lia, nós somos amigas há mais de 40 anos. Agora, imagina se, pelo fato de sermos amigas, eu começasse a meter o bedelho, botar os dedinhos, o narizinho, os pezinhos e as mãozinhas aonde eu não preciso, onde eu não sou chamada. Rapidamente ela ia deixar de ser a minha amiga, porque a Passione, eu gosto muito de você, mas você vive metendo o nariz onde não é chamada. E aí a gente faz essas confusões. Então, parentes faz parte da nossa família consanguínea. E às vezes a gente tem parentes, tem laços consanguíneos que não têm absolutamente nenhuma afinidade conosco. Lembra lá do lar? Ele tem laços consanguíneos, mas não tem nenhuma afinidade. É as circunstâncias da vida. E dentro da parentela entra aqueles agregados que são genros, que são noras, que são a sogra do meu filho, a sogra da minha filha. São todos agregados que têm laços de afinidades, mas que não têm laços de afinidade com você. Muito bem, se o meu filho casou com a Mariana da Silva, automaticamente ele gosta da Joaquina da Silva, que é a mãe, porque é impossível você casar com a filha sem gostar da mãe. Agora, você é só a mãe do seu filho, você não gosta nem da Mariane, nem da Joaquina, você suporta. Só isso, você suporta. Porque são laços, são circunstâncias, são agregados que te colocam nessa sociedade. São sociedade no geral. Então, não é parte do seu lar, 3 letrinhas. Então, eu estou fazendo esse arremate aí da semana passada no dever, porque várias pessoas mandaram mensagem para mim assim: Sônia, eu ouvi a live, mas eu não entendi por que que a live, por que que o dever tem a ver com o nosso psicológico, entendeu? Então, o nosso psicológico é influenciado pelas coisas, por aqueles deveres que nós temos que cumprir na vida. Hoje a nossa live é sobre a tristeza. A tristeza terá acho que dois capítulos. Hoje, acho que a próxima semana também falaremos da tristeza, para depois falar da sua comparsa. Eu quero sempre lembrar que uma virtude é sempre acompanhado de um par. E o par da virtude geralmente é um hábito, um vício, alguma coisa que é o seu oposto. Lembre-se sempre disso. Quando nós criticamos uma pessoa, quando nós falamos algo de uma pessoa, de um objeto, de uma casa, o oposto também é verdadeiro. Ou quando a gente diz para uma pessoa assim: Nossa, eu te amo.
Mas é mentira, você não ama coisa nenhuma, você está falando isso, que é aquela coisa. O oposto também é verdadeiro. A mesma coisa vale para as emoções que nós vamos falar. Então, hoje nós vamos falar da tristeza, que é a tristeza é o inverso aí, o avesso, a sombra da alegria. Então, primeiro nós vamos falar da tristeza e depois falaremos da alegria. Então, todas as vezes que eu for trabalhar com alguns desses sentimentos, dessas emoções que fazem parte da nossa vida, ela vai ter a sua contraparte. Começaremos com a tristeza, vou compartilhar aqui a página, só um minutinho. Ah, Toninho, você tem que liberar. Eu sempre esqueço que você tem que liberar, né? Libere para que eu possa entrar aqui, que agora a série psicológica estou caprichando, trazendo slides e tudo mais, né? Prontinho, deixa eu ver se ele liberou. Liberou. Vamos ver, tá aqui. Então, hoje nós vamos falar, então, da tristeza. Lembrando sempre, todas as vezes, eu vou trazer essa chamadinha para vocês, né? A nossa live chama Viva a Vida, né? E ela é colocada desse jeito, esse A aqui, para ser para que a gente possa dar essa ênfase, viva a vida, com ênfase coisa, e tudo mais. Que faz parte do nosso canal Sônia Divine, que vocês devem se inscrever, compartilhar, falar com os amigos, contarem aí do nosso canal, certo? Antes de mais nada, a gente tem que estar sempre pedindo aí a coisa. Então, o que é a tristeza? A tristeza, ela é a mensageira da agonia, e mais para frente nós vamos trabalhar a agonia no seu mais profundo psiquismo, para a gente ver como que faz parte essa agonia e essa dor dentro de nós. E essa mensageira traz para a gente, né? A tristeza. Então, a tristeza, então, aqui o que a gente vai ver? Quando a gente está dominado pela tristeza. E não adianta falar, eu estou tão feliz agora, neste momento, eu estou vendo a sua live, eu estou cheia de felicidade, coisa parecida. Eu estou querendo dizer que naquele momento que a tristeza está te dominando, está amargurando as tuas horas, isso acontece no nosso trabalho, isso acontece quando a gente está namorando, acontece isso quando a gente está lá no cinema, acontece quando a gente está numa roda de amigos, e aí você vai dando uma tristeza. O Júnior mesmo tem uma experiência dessa, não vamos contar os milagres, vamos contar os milagres, não vamos contar os santos, né, Júnior? Tirando eu, você e o Toninho, tinha mais pessoas com a gente, e nós estávamos, era uma noite de encontro, era uma noite ali que a gente tinha comer uma pizza, tomar um vinho, mas foi dando-me uma tristeza, que foi logo eles começaram a perceber que eu estava triste, quando você deu uma disfarçadinha, disse que estava cansado, a situação era outro ponto, não tinha nada a ver, mas a tristeza que te domina, amargurando as tuas horas, é grave enfermidade que deve combater a partir de agora. Então, pode ser que até este momento vocês levaram a tristeza assim, eu fico triste quando uma pessoa vai viajar e eu vou ficar muitos dias sem ver, eu fico triste quando eu estou no meu trabalho, eu estou fora de casa, eu fico triste quando estou longe da pessoa que eu amo, eu fico triste quando meu filho está na escola, eu fico triste quando não vejo meu neto. Eu e a Ivone temos essa experiência, a gente tem dificuldade de ter acesso a uma neta, tem uma série de restrições, uma série de regras, uma série de normas, e às vezes a gente entra nessa tristeza. A Lia também, às vezes ela gostaria de se manifestar de uma outra maneira, mas acaba se envolvendo com essa tristeza. Então a gente precisa combater. Por quê? Porque ela é uma enfermidade. E eu quero mostrar que não é apenas vocês que possam ter tristeza, nós podemos ter tristeza. Eu não estou isenta disso, mesmo com o meu trabalho, mesmo
com aquilo que eu faço, eu não estou isenta da tristeza. Eu já contei aqui para vocês que no dia 14 de março deste ano, quando eu fui na consulta de rotina no otorrino, e aí ele disse para mim assim: olha, o seu problema de novo, ele voltou. Eu saí de lá muito triste. A primeira coisa que eu fiz foi mandar uma mensagem para o Toninho. Eu cheguei no carro e eu não tinha assim nem vontade de pegar o carro e vir embora. A primeira coisa que eu fiz foi mandar uma mensagem para ele. Ele me consolou e dali a pouquinho eu falei: opa, tristeza, vamos lá, vamos à luta de novo. Você já lutou antes, não é momento de ficar aí, de entregar os pontos. O mais difícil você já fez, tal. Então, todas as vezes que a tristeza fazer parte da vida de vocês, pare para combater, rebater a tristeza, porque ela é, sim, uma enfermidade. A tristeza, ela não permite o colorido da vida. Por mais que as pessoas nos dizem que o céu é maravilhoso, a gente só enxerga cinza. Ou pior ainda, a gente não consegue ter esse colorido da vida, não consigo ver. Eu tenho uma mentorada que diz assim: às vezes eu fico com inveja de ver a alegria da outra pessoa, porque eu não consigo sentir a alegria, essa tristeza me acompanha o tempo todo. Então, a tristeza é uma coisa muito séria, porque ela te leva, sim, para enfermidades muito mais sérias, e leva também para as compulsões. Júnior, isso aqui é muito importante, muito importante. Você sabe da nossa criaturinha linda que você tem que observar. Se não entra nesse quadro de tristeza, porque o quadro de tristeza nos leva a compulsões, seja qual for a adicção que nós tivermos. Então, se nós temos uma adicção, que você sabe qual é a adicção da nossa criaturinha linda, a tristeza pode levar uma recaída. Tem outros tipos de compulsão, por exemplo, a compulsão para o alimento, a tristeza te leva para o alimento. A compulsão para uma cafeína, aqui que as pessoas, eu sempre digo, eu tenho compulsão pela cafeína, eu tenho que tomar cuidado, então eu tenho um propósito, café só até as 14 horas, café fora desse horário, só na casa de outra pessoa. Na minha casa, café até no máximo às 14 horas, porque hoje eu tenho uma regularidade com o café, tudo certinho, a quantidade certa e coisa parecida, mas eu tomava litros e litros e litros de café, prejudicando profundamente a minha vida. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque a tristeza nos leva a compulsões, seja ela qual for que tivermos. Então, nós não podemos ter complacência para com ela. Ah, mas é que eu gosto dessa tristeza, sabe? Cultivar a tristeza igual a gente cultiva um petzinho, uma plantazinha. Não, gente, nada disso. Ela não é seu amigo imaginário, ela não faz parte da sua vida. Não tenha complacência com a tristeza, nem justificativa. Ah, eu tô triste porque o meu marido perdeu o emprego. Ah, eu tô triste por causa disso ou por causa daquele outro. Não, a gente não pode arrumar justificativa para a tristeza ficar em nós. Ela é enganosa e ela pode te levar a aceitá-la e expulsá-la da sua vida. É muito difícil. É muito difícil, porque o nosso cérebro, ele tem a característica de habituar-se. Então, ela se habitua, ele se habitua com o ruim. E aí ele passa a gostar daquilo, cultivar aquilo, amar aquilo. Nós não podemos fazer isso. Os argumentos de infelicidade, quanto de insatisfação, não passa de sofisma, não passa de enganos, não passa de erros. Eles são mecanismos que nos levam à evasão, à fuga da realidade. Então, nós não podemos fugir de nós mesmos, nós não podemos partir por este caminho. Então, a gente cria sofisma. O que é criar sofisma? É fazer uma retórica da realidade, é fazer de conta que é dar
veracidade ou averbar o que não é verdade, o que não é real. Então, nós precisamos muito tomar cuidado com isso, tá? E o nosso céu, né, fica sempre cinzento, a gente não pode caminhar. Olha a beleza da natureza. Quando é que a gente percebe que a tristeza está fazendo parte da nossa vida? Quando a gente não consegue mais olhar o colorido dos céus, quando a gente não consegue mais ver uma beleza numa planta, numa flor, quando a gente não consegue ver uma beleza no sorriso do nosso companheiro, quando a gente não aceita a brincadeira, quando o nosso companheiro ou a nossa companheira brinca conosco e a gente leva para o lado errado, né? Arruma uma encrenca por causa disso. Então a gente está nesse céu cinzento, nessa tristeza aí. A tristeza deixa o seu caminhar cheio de neblina, um céu cinzento que só te magoará. As pessoas depressivas, elas gostam desse céu cinzento. Teve uma época que foi até moda, né? Aquelas pessoas se vestiam de preto, ainda eu acho que ainda tem. Mas não é que elas eram tristes e aborrecidas. As pessoas tristes e aborrecidas, elas procuram um refúgio. Eu costumo brincar que é síndrome de vampiro, porque vampiro só sai de noite, durante o dia tem que dormir dentro do caixão, porque senão vai virar cinzas, cinzas de céu cinzentos. Então a gente não pode ter síndrome de vampiro, né? Tem que ver a alegria da vida, tem que sair para o sol, tem que tomar sol. Já aproveito e digo, tá muito triste, tá muito aborrecido, meio-dia, vai para o sol, toma pelo menos 15 minutos de sol. Se a gente tem a pele muito branca, eu acho que aqui é eu, a Zaira, o Carlos, a Ivone, 10 minutinhos, a nossa pele já está ardendo, porque nós somos muito branquelinhos. Mas quem tem a pele um pouquinho mais escura pode tomar de 15 a 20 minutos de sol sem filtro solar, para ter, e ao meio-dia mesmo, para ter o quê? Ter um pouco de mais de vitamina D no organismo para você combater aí esse mundo cinzento e essa síndrome de vampiros. Então, gente, chega de síndrome de vampiro. Se for para ter síndrome de vampiro, escolhe aquela saga nova lá do Crepúsculo que eles podem andar na luz solar, né? Aquela história bobinha lá de adolescente, mas gostosinha de ver. Gostosinha de ver o filme. Vira e mexe, eu estou vendo o filme, né? Mas eu gosto mais dos livros que, por mero acaso, viu, Zaira? Eu tenho os 4 livros. Por mero acaso, que ela falou assim, a Zaira hoje disse que se ela tivesse que limpar a minha casa, ela jogaria metade das coisas fora. Aí eu tive que dar risada. Eu falei que eu tinha uma pilha de livro de cima da mesa, quase até o teto. Ela falou, eu jogaria tudo fora. Né? Brincadeiras à parte, eu preciso dos livros, são de estudos, mas eu tenho livros que não tem nada a ver com estudo, como o caso aí da saga do Crepúsculo. E é só para se divertir mesmo, porque eu gosto de histórias de vampiros. Não é para vocês ter síndrome de vampiro, mas pode ler histórias de vampiros, né? O trabalho, ele é uma lei do progresso, ele volta lá no dever que a gente encaixou a semana passada. E problemas todos nós temos. Não tem como, não tem ninguém isento da Terra sem problemas. E eu costumo brincar que quando não tem, a gente vai procurar. Então, quando não tem, vai procurar. Então, para pensar assim. Problemas todos têm. Então, não é para ficar triste. Nós estamos aí com um universo enorme na nossa frente, se apresentando para nós todos os dias. Vocês sabiam? Outro dia eu vi uma coisa tão linda na rede social. Eu fiquei acho que meia hora namorando. O cara, a pessoa, não sei quem é a pessoa, ela fotografou o pôr do sol, não me lembro agora se é o pôr ou o nascer do sol, todos os dias, todos os meses, assim. E aí ela montou um quadro do dia a dia, assim, ó, 12 meses.
Gente, que coisa mais linda! Não tem um único igual. É o universo se apresentando diante de nós. Por que que a gente não tem um nascer do sol e um pôr do sol igual? Porque você não está no mesmo lugar, criatura. A Terra está viajando no espaço. Você está em outro lugar. Você está vendo você está vendo outros campos, outros jardins de Deus. Vamos colocar assim, né? Se nós não tivéssemos problemas, se nós fôssemos aquela perfeição, nós ficaríamos desmotivados, não vou ter que substituir a palavra porque enroscou. Não tomaríamos outras decisões na vida, não partiríamos para a luta, saiu para a luta e para o progresso. Olha, vocês sabem que eu faço fono, mas de vez em quando enrosca, né? E o que que acontece com a nossa luta? Por que que quando a gente pensa num paraíso, eu acredito que todo mundo já parou para pensar isso. Será que quando terminar o meu presente, a minha ampulheta terminar e eu ir a óbito, porque ninguém morre, né? Vai a óbito, nós vamos para uma vida espiritual. Eu estou falando assim, ó, nós vamos para uma vida espiritual porque eu estou me usando como referência. Eu acredito em vida após a morte. Quem não acredita, não tem problema. Mas todas as pessoas que param para pensar sobre, olha, quando eu morrer eu vou para o céu, e pensa naquele céu paraíso, aquela musiquinha que o Toninho fica louco da vida, aquela musiquinha enjoadinha, todo mundo de branquinho, tocando harpa. Por que que a gente fala, Deus me livre de uma coisa dessa? Porque não tem movimento, porque não tem mudança. E os céus não é desta maneira. Pelo menos vamos torcer para que não seja dessa maneira, porque seria insuportável. Nós entraríamos numa tristeza, numa melancolia, e nós morreríamos novamente. Aí sim morreríamos. Então, problemas nós temos, e o impulso do problema é que nós possamos nos motivar à luta e progresso, evolução de si mesmo, ok? Ainda do trabalho, que é uma lei do progresso, se nós não lutaríamos, se nós não partiríamos para uma luta, para um progresso, para uma coisa melhor, nós ainda viveríamos nas selvas como homens primitivos, e se não lutássemos para viver um viver melhor e mais adequado, como é que seria a nossa existência? É lógico que nós fazemos rituais em homenagem às selvas. Nós ainda fazemos esses rituais atávicos em homenagem aos nossos antepassados que viviam aí nas savanas, que viviam aí nos mundos primitivos. Caso vocês não saibam, o churrasco, aquele encontro lá na beira da churrasqueira, o foguinho, a carne lá assando no fogo, cortando de pedacinho em pedacinho, distribuindo entre todos que está em roda da fogueira, é um ritual atávico, é um ritual em homenagem aos nossos antepassados. E nós gostamos de homenagear os nossos antepassados, porque nós gostamos de fazer esse ritual aí do churrasco. E quem não é carnívoro, vai para o ritual. E aí eu já fui num ritual desse lá na casa do Júnior, aí para mim tinha queijo, abacaxi, abobrinha, azeitona, palmito, ó, mas estava lá no fogo também, então a mesma homenagem, daí ele, o Toninho, lá comendo carne, e eu lá comendo palmitos, porque então, veja, é a mesma coisa, não precisa fazer carne, é o mesmo ritual. Estamos lá na rodinha do fogo, conversando, dando risada. Talvez os nossos antepassados, saber lá quantos séculos aí, mais de 70 mil anos, estariam olhando as estrelas, perguntando de onde que veio, para onde que ia, mesma coisa que nós fazemos até hoje.
Então, é sempre isso. Então, nós precisamos lutar. Então, trabalho é progresso e problemas também é progresso, porque faz você lutar para sair dele. Então, nós não podemos ficar com tristezas por causa dos problemas. Nós precisamos de atividade e não de apatia. Nós precisamos da atividade na nossa vida. Se nós entrarmos numa nostalgia deprimente, ela vai nos alienar, vai nos consumir. Ela é uma adversária cruel, porque te joga na procrastinação, 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 e você não tem mais forças para reagir. E nós precisamos reagir com relação a isso e não se entregar livremente sem reação, como se nós estivéssemos condenados a viver nessa tristeza. Isso não é verdade. Precisamos ampliar a nossa maneira de agir para que a tristeza não ganhe campo, não ganhe espaço, não tire a nossa reação, não se torne numa adversária cruel e não se torne uma doença, um transtorno muito mais sério. A dor é um elemento na vida de todos, não existe pessoas que não têm a dor. Nós não podemos transformar essa dor num sofrimento. Portanto, não justifica não reagir. Veja bem, se você cair, se você levar um tombo e fazer um torção no seu pé, você vai procurar o médico porque você não quer ficar com o pé torcido, doendo, coisa parecida. A tristeza é a mesma coisa. Se você machuca o pé, você vai no médico para pôr um gesso, porque está doendo, você reagiu, você foi procurar ajuda, precisamos fazer isso também com a tristeza. Então, qual é o valor da nossa existência? Expliquei lá no início da nossa live, tempo, valor, vida, né? Seja qual for a razão, fundamentalmente, os acontecimentos atuais devem se transformar em bênçãos e nos convida à reflexão e não ao desalento. E tem coisas na nossa vida que, se a gente não reagir com presteza e rapidez, a gente vai realmente entrar no desalento, a gente vai realmente mergulhar numa tristeza. Quem já passou pelo luto sabe a tristeza que é isso, sabe a luta que é sair daquela tristeza infinita e daquela sensação de finalidade ou de fim da nossa vida e não do outro. Então, a gente precisa, sim, reagir, né? Então, o valor da nossa existência. Uma coisa que a gente precisa aprender. A tristeza é morbo, de morbidade, é doença, é prejudicial ao nosso organismo. É peste que consome a nossa vida. Porque você para de comer, você para de sorrir, você para de sair, você para de conversar, você para de trabalhar e você vai mergulhando numa vida que vai fazer de você um ser isolacionista, porque ninguém aguenta ficar com você. A gente fala, até que eu gostaria de ficar com a Soninha, mas ela é tão aborrecida, ela é tão chata, é só reclamar daquela tristeza, daquela dor que não tem fim. E a dor tem fim, a tristeza tem fim. Então, não nos permitamos a morbidade da tristeza. E não deixar também, se a gente perceber que o nosso filho, se a gente perceber que o nosso esposo, a nossa esposa, o nosso amigo, qualquer pessoa que faça parte da nossa vida, que nós amamos, está entrando nessa tristeza, tem uma apatia, não sai dentro de casa, não procura trabalho, não estuda, não tem amigos, não faz nada, cuide dessa pessoa. Porque é morbidade, isso vai muito mais longe. Não quero falar aqui hoje, porque hoje a gente vai falar só da tristeza, mas essa morbidade vai muito mais longe do que nós possamos imaginar, certo? Então, o valor da nossa existência. Tudo
tudo à nossa volta é um hino de louvor, de alegria e de gratidão a Deus. E a gente não pode esquecer disso. Quando a nossa dor está muito insuportável, quando a nossa tristeza está muito insuportável, uma forma da gente também reagir é olhar a dor do outro próximo e ver que às vezes é muito maior e ela ajuda. Não é que você vai trocar, não é que você vai fazer comparação, mas a dor do outro pode te ajudar a sair da sua e até auxiliar o outro. Isso é muito importante na nossa vida. Então, não se permita uma vida triste, nós não podemos nos permitir uma vida triste. Observa o bem ao teu redor, isso é muito importante. Somente o homem, porque pensa, isso é muito importante, porque eu costumo sempre dizer, vaca quer ser vaca. Vaca não quer ser cavalo, vaca quer ser vaca, cachorro quer ser cachorro, ele não quer ser gato. Gato não quer ser cachorro, mas o homem, ele quer ser outra coisa. Então, o homem quer ser outra coisa porque ele pensa. Então, somente o homem, porque pensa, se permite empolgar pela tristeza, descambando para os surdos conflitos da rebeldia. Você não vê um cachorro. Você bate num cachorro, você ralha com um cachorro, ele vai lá no cantinho, baixa assim, faz até um muxoxo, um chorinho, fica lá gemendo. Você chama o cachorro, Bob! Ele vem correndo, que vem pulando. No meu caso, os meus cachorros chamam Bidu. Ele já vem pulando, correndo. Acabou, não há tempo para tristeza. Por quê? Porque ele não pensa em ser outra coisa. Mas o homem, porque ele pensa, ele acaba se permitindo a esse tipo de coisa. Não se permita esse tipo de coisa, por favor. Então, tá triste, procura observar o bem ao teu redor. Isso é muito importante. Não se permita também a uma vida triste, porque o barulho, essa frase aqui é estritamente minha. Criei essa frase aqui quando eu atendi uma pessoa que tinha uma vida totalmente desnorteada, hoje uma pessoa linda, maravilhosa, produtiva, feliz da vida, vivendo a vida no seu melhor auge. Mas eu criei essa frase por causa dele. O barulho que acontece fora é apenas o eco daquilo que existe dentro de você. Então, o barulho que acontece em torno de nós é apenas o eco daquilo que acontece dentro de nós. Dentro de nós. Mas nós precisamos aprender esse tipo de coisa, não se permitir de forma alguma a tristeza, não se permitir de forma alguma a sofrer por coisas, se sofrer pelo amanhã, sofrer pelo futuro, nós precisamos nos pautar ao presente. O passado já foi, não tem como modificar. O futuro ainda não existe, é o opa da vida, né? É o presente é o que nós podemos mudar. Sempre o presente. Sempre o presente. Aprendamos a fazer isso. Agora estamos livres para as perguntas, conforme falamos. A série psicológica, bem-vinda, Lida, que acho que é a primeira que ela está vendo da série psicológica. A gente abre para perguntas. Quem tiver pergunta, pode fazer. A tristeza ainda não terminou. Vocês viram que ela ficou assim, meio que está sem amarrar. Não é que está sem amarrar, é que ainda tem mais coisa para falar sobre a tristeza, para depois nós entrarmos com a sua contraparte, que é a alegria. Ok? Sempre vou falar do negativo primeiro, para depois falar do positivo. Ok? Quem tem pergunta, pode fazê-lo, fica à vontade. Nossa, será que eu expliquei assim tão bem que nem tem pergunta? Eu explico assim tão bem que nem tem pergunta? Tá bom, ó a cabecinha do Júnior. Vocês já estão aí com medo de perguntar, né? Ô, Sônia, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o psiquismo, né? Porque tudo, a tristeza é uma condição do nosso psiquismo, é isso? Tudo que eu falei é psiquismo. Tudo, Tudo? tudo, tudo.
Tudo que eu falei, da primeira linha até a última linha, é o psiquismo. O que, que é isso? O que, que é a tristeza? A tristeza é um inconsciente, que seria o psiquismo. E o que, que Uhum. você está fazendo? Você não está reagindo. Por que, que você não está reagindo? Porque o código de dever que a gente falou a semana passada não está funcionando. Ou você está mergulhado numa crença limitante ou um paradigma, não importa a palavra que você deseja, você está mergulhado lá e você está dentro de um autossabotador chamado vitimismo. Ah, é porque eu fizeram isso comigo, fizeram aquele outro comigo. Mas... Só que veja bem, uma ação de uma pessoa pode te colocar numa situação muito, muito, muito difícil. Mas você tem que procurar ajuda. Você tem que procurar ajuda. Às vezes a pessoa sofreu a ação de uma outra pessoa. Vamos lá, deixa eu dar um exemplo. Às vezes, às vezes você tem. Vamos dar o exemplo do nosso filho, tá, Ivone? Vou dar o exemplo do nosso filho. O nosso filho foi a óbito, então nós passamos pela a tristeza do luto. Então, é uma tristeza muito grande, porque é uma coisa que você está de mãos atadas, porque ele não foi a óbito pela velhice, e nem depois dos pais, como é aquilo que a gente espera da vida. Ele foi a óbito super jovem e por uma circunstância de uma doença. E aí, então, o que, que acontece? Você fica, num primeiro momento, você se nega a acreditar que aquilo está acontecendo com você, que uma pessoa tão saudável, que nunca bebeu, que nunca fumou, que com vida regular, que só pensava em estudo, família exemplar, feito doutorado, várias faculdades, dedicação total à família, dedicação total aos pais, só amor, só bem, e de repente essa pessoa foi retirada na sua primavera ainda, no início aqui da vida, ó, a primavera de 21 a 42 anos, uma pessoa com 28, 29 anos. Então, aquilo foi aterrador. Só que nós precisamos fazer? Nós precisamos reagir com relação a isso. Nós não podíamos mudar as circunstâncias, nós não poderíamos voltar ao passado e dizer assim: não, isso não vai acontecer, eu vou mudar essa situação e não vai acontecer. Não é verdade. A ampulheta, cada um tem um jeito. Então, nós choramos, nós sofremos, nós choramos de novo, sofremos de novo. Vivemos o luto. A primeira fase do luto é a negação. A gente se nega a acreditar que aquilo está acontecendo. Depois vem uma raiva tão grande, mas uma raiva tão grande, tão grande, tão grande. Por quê? Porque você vê um mundo cheio de pessoas com a vida muito diferente da vida do seu filho, uma vida torta, uma vida cheia de abusos, e a pessoa linda, saudável e maravilhosa, e o teu ser, o ser da tua alma foi tirado de você. Então dá uma raiva muito grande. Então tudo isso é psiquismo, você tem que lutar contra isso. Ela tá lá, é a força natural te empurrando. E você tem que lutar contra isso. Daí depois que passa a raiva, você quer barganhar. Você quer barganhar, você começa assim com Deus. Ai, pai, por que que você fez isso? Por que que você não levou eu? Eu já vivi bastante, ele tinha tanto que viver. A filha recém-nascida ainda tinha isso, a filha recém-nascida. Então, por que não eu? Por que fez isso? Por que vai fazer isso? Então, é um outro momento de muita, muita dor. Depois vem aquele momento que você tem que lutar, que você fica deprimido, você acorda de manhã, você vai trabalhar, mas você está com o céu cinzento, não tem cor, não tem luz, tal. Aí você sai para trabalhar e ainda tem essa, ainda você sai para trabalhar, não tinha pandemia ainda, isso foi em 2018, você sai para trabalhar e você vê pais arrastando os filhos, chacoalhando, batendo. Não foi, gente, não foi uma vez, nem duas e nem três que nesse período de luto eu encarei os pais e falei assim, meu filho, não faz isso com teu filho, não.
Porque quando ele parte, você não sabe o que fazer, você não consegue, você não tem ideia do tamanho da dor no seu coração. E aí você está lá. Então você está lá, você está nessa parte depressiva, até que chega a aceitação, que é uma lei natural, que todo mundo vai passar por isso, que se foi desse jeito é porque ele escolheu uma vida mais curta do que a sua, porque a prova era a sua, e você começa o quê? Reagir diante disso. Então tudo isso, Carlos, é psiquismo. Tudo isso é a luta do nosso psiquismo, é a luta do nosso inconsciente com o nosso consciente, com a nossa razão e a nossa vontade de ser. Entendeu? Eu peguei esse exemplo porque é uma coisa que eu e a Ivone vivemos, a Isabela está vivendo, a Zaira também já passou por isso, a Lia idem, então a Lida também, recentemente, o ano passado. Então, acho que todo mundo aqui, de uma forma ou de outra, conhece bem como que é o luto. Ok. Muito obrigado, Sônia. Ok? Tá bom. E a sua colocação, Júnior? Então, minha colocação é que a palavra que mais combina com a tristeza se chama show. Show! Show tristeza. Show tristeza. Exato. Show. Show. Né? É difícil, como você disse, né? Como você bem colocou, a gente sabe que essa situação é a mais punk de todas, né? E então eu sei que é difícil. Agora, lembrando da palavra punk, e eu vou te fazer uma lembrança, quando você falou dos garotos que usavam preto, eles eram os góticos. Os góticos, é isso. Os góticos. Mas os góticos não são necessariamente pessoas tristes, eles têm um estilo de vida. Mas a tristeza está mais lá por vampiro mesmo, que eu falei. Né? Fica só à noite, está lá e durante o dia se esconde para não virar cinza. Os góticos, eles gostavam de se vestir de preto para mostrar rebeldia, para realmente induzir a rebeldia. Eu acredito que seja isso, mas eram os góticos. Os góticos, isso mesmo. Isso aí. Tá bom. Mais alguém tem alguma pergunta, Ivone? Não? Tem alguma pergunta, Zaira, hoje? Abre seu microfone, senão eu não vou. Isso. Quando. Não ouvi. Não ouvi, Zaira. Tá. E quando é que eu tenho. E quando a gente sente que tu não sabe de onde ela vem. Quando você tem uma tristeza que não sabe de onde ela vem, é isso? Isso. É isso? Como identificar ela? Uhum. Bem, a tristeza você identifica na hora porque você está triste. Agora, a causa, você está ali com a consequência. A causa, nem sempre aquilo que você. Eu estou triste, nem sempre a causa foi naquele momento que aconteceu. Às vezes ela está lá no passado, aconteceu em alguns dias atrás, e aí você tem essa tristeza depois. A gente costuma dizer que isso é ressaca neurótica. Por quê? Você teve um evento que você teve que lutar, né, de neurótico, que você teve que lutar com aquilo, ficar bravo, se defender, e depois vem uma tristeza. Vou dar um exemplo lá do dia que você falou que foi um susto o acidente na estrada. Vou dar esse exemplo porque você falou desse acidente, vocês foram viajar e tiveram um acidente na estrada, né? Então, quando o acidente aconteceu, você levou um susto muito grande. Quando a gente leva um susto muito grande, a gente leva um choque, a gente mexe com todas as nossas energias psíquicas, né? A gente mexe com todas as nossas energias psíquicas. E aí, o que acontece? Naquele momento, a gente reage, a gente é forte, chama guincho, bababá, vai para mecânico, faz tudo. Alguns dias depois, a gente acorda desanimado, triste, aborrecido, e a gente não consegue identificar. Por quê? Porque a tristeza, ela é só uma consequência.
ela é um fruto de uma ação anterior. Então, aí, quando a gente tem essa tristeza, ué, por que eu estou triste? Ué, no sul aí a gente fala, bah, por que eu estou triste, né? Por que eu estou triste? Os mineiros falam, uai, por que eu estou triste? Então, por que eu estou triste? Por que eu estou aborrecido? O que aconteceu? Nós precisamos fazer essas perguntas. Aqui na série psicológica, eu vou falar do método, na mentoria individual, eu falo também do método das 5 perguntas, das 7 perguntas. É um método que quem está na linha empresarial conhece, porque quase todas as empresas utilizam esse método para os funcionários, que é o 5W2H. Então, eu coloco 2 perguntas, porque se eu utilizasse 5W2H, eu seria obrigada a falar as perguntas no inglês, e eu mal falo português. Então, eu coloco o método das 7 perguntas, porque eu traduzi, coloquei as perguntas tudo no português. Então, a gente precisa fazer essas perguntas. Você vai, logo a gente, lá naquela clareza de objetivo que eu falei para você, a gente vai falar lá dessas 7 perguntas, que a gente tem que se perguntar o que está acontecendo comigo. Por que eu estou triste? Como que isso aconteceu? Quando é que foi? Quanto que tem de peso isso? Então, são 7 perguntas que a gente precisa fazer constantemente na nossa vida para fazer essas identificações. E aí a gente usa uma contraproposta da neurociência que nos diz assim: quando eu estou triste, então eu vou rebater com tal outra coisa. Então, eu uso o quando e o então. Ela tira as 7 perguntas e coloca só o quando e então. Quando eu estou triste, então eu vou ficar alegre. Quando eu estou procrastinando, então eu vou fazer alguma coisa. Quando eu estou com vontade de matar a criatura, então eu vou cantar uma canção. Então a gente vai trocando isso e vai mudando esse estado psíquico de nós, ou estado de alma, como queira, que dá na mesma, já que psique quer dizer alma. Então fica na mesma, entendeu? Como é que a gente faz? Então, identificar uma tristeza que você não sabe o porquê, a causa geralmente está em atos anteriores. Então, a causa está no passado e a sequência está no presente, a consequência. Sabe quando a gente diz, vou dar um exemplo bem claro, você plantou pimenta alguns meses atrás. Então, o ato de você plantar a pimenta lá no passado, agora você está colhendo pimenta, que aliás está muito bonita. Você está colhendo pimenta. Então, o plantar está lá no passado. O colher a pimenta está no presente. A tristeza acontece a mesma coisa. Entendeu? Alguma outra pergunta? Mais alguém quer fazer pergunta? Bem, gente, como não temos mais pergunta, então boa semana para todos, muita paz, muita alegria, bom fim de semana. Aproveita para pensar sobre isso, analisar todos os aspectos da vida, fazendo aquela troca. Quando estou triste, então vou procurar uma coisa diferente para combater a tristeza, tá ok? Um beijão para todos. Você conhece o canal Sônia Divino? Não conhece? Nunca ouviu falar? Pois então eu vou te explicar. O canal Sônia Divino é um canal público, gratuito, aberto a qualquer religião, a qualquer raça, a qualquer sexo. Ele traz no seu dia a dia aquilo que nós vivemos, o nosso cotidiano, dentro da série psicológica, onde trabalhamos o psiquismo, desde os desafios da vida, os problemas, o trabalho, as dores, as lutas, os transtornos. Nós vamos evoluindo dentro da série psicológica. Venha conhecer o canal Sônia Divino, se inscreva nele, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com seus entes queridos, divulgue, se inscreva, ative o sininho para receber as nossas lives,
que ocorre uma vez por semana, de quinta-feira às 19 horas. Se prepare e vem a novidade de colocarmos lá no canal o link para que você possa assistir. O canal e as lives se chama Viva a Vida, o canal Sônia Divine. Venha conhecer Sônia Divine, venha viver uma vida mais leve, mais equilibrada, com o peso do universo. Venha